Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área. E continuamos online. Pessoal, vê bem. Como eu tinha dito na última aula, hoje a gente vai ver algumas ideias aí referentes a Sócrates, tá? Então, prepara o seu material, né? Vai aí para um local bacana. Então, se organiza, prepare o seu material e roda a vinheta. Bom, meu povo, como eu estava dizendo, né, vamos começar aí a falar um pouco do método socrático, ou seja, da forma que Sócrates se utilizava, né, para explicar, para ensinar, né, a sua forma de pensar, digamos assim, ou melhor, né, o método que ele utilizava para ajudar as pessoas a pensarem, se assim posso dizer. Sempre lembrando, né, que todas essas coisas que a gente fala de Sócrates, esse Sócrates, digamos assim, histórico, ele causa algumas divergências porque Sócrates provavelmente não deixou nada escrito. E tudo que se sabe sobre ele são escritos que falam sobre ele, principalmente dos seus discípulos, né? Então, há algumas divergências a respeito de algumas informações, né? O que também não impede a possibilidade da existência nem dos feitos de Sócrates, né? Mas sempre lembrando que esse Sócrates falado é um Sócrates falado a partir do ponto de vista de terceiros, mas que com muita organização, essas pessoas que falaram sobre ele, né, com muita seriedade, né, conseguiram dar luz aí a figura, né, de Sócrates. E aí, levando isso em consideração também, vamos levar em consideração algumas das histórias vivenciadas por Sócrates, né, descrito como tendo sido vivenciadas por Sócrates, né, entre elas a sua ida, né, ao oráculo de Delfos, né, onde ele encontra na entrada do templo a famosa frase "conhece-te a ti mesmo", e também o famoso questionamento do oráculo, né, em que se propõe que Sócrates seja um sábio e ele, né, consegue aí uma introspecção, digamos assim, e na sua reflexão ele julga, né, saber que nada sabe. A única coisa que ele sabe é que nada sabe. E isso é muito interessante, que vai ser a base, basicamente, das suas, do seu método, digamos assim, da sua forma de entendimento e de ensino. E aí, como é que Sócrates fazia, né? Como é que uma outra questão a ser levada em conta também era que na época de Sócrates florescia pra caramba a ideia da filosofia na Grécia, estava, digamos assim, no auge, se assim posso se dizer, né? É um dos momentos máximos aí também da filosofia. E aí, na época de Sócrates, existiam muitos sábios, digamos assim, muitos professores que inclusive cobravam bem caro, né, pelas suas aulas e seus discursos e tal, e ensinava os seus métodos às pessoas. Inclusive, cogita-se que Sócrates tenha tido, a princípio, contato com alguns desses sábios, e ao questioná-los para saber da sua sabedoria, né? Sempre lembrando também que Sócrates nunca se colocava como um sábio, muito pelo contrário, ele sempre deixava claro a sua ignorância e a sabedoria da sua ignorância, né? E ao questionar esses possíveis sábios que cobravam inclusive pra caramba, né? Alguns ficaram bem ricos aí com seus ensinamentos. Ele conseguia aí perceber que essas pessoas também não sabiam, né? E muitas vezes não sabiam que não sabiam. E tudo isso, Sócrates ele começa a questionar, né, esse novo método, e isso acaba incomodando, digamos assim, algumas pessoas. Inclusive o próprio questionamento de Sócrates a respeito de todas as coisas inclui dentro dessas todas as coisas o sistema, né, fazendo com que muitas pessoas se incomodassem um pouco com esse método. Mas vamos para o método propriamente dito, né? Vamos ver de maneira simples como é que Sócrates fazia. Bom, dizem que é muito comum Sócrates ser visto em locais públicos e simples como praças, ruas e coisas do tipo, né? Ele não estava num grande templo, numa grande escola, ou sei lá, numa grande construção, digamos assim, voltada para o ensino, como se fosse uma universidade. Muito pelo contrário,
era muito comum ele estar nas ruas, sempre de uma maneira simples. Ele começava, digamos assim, o seu método partindo da ideia de um diálogo, né? A grande questão do método de Sócrates é que ele é bem indutivo e dialético também. Ele busca muito levar a pessoa, através do diálogo, a, a entender, né? A procurar, na verdade, descobrir-se acerca da ideia de conhecimento ou das coisas que a pessoa acha que sabe. E ela tem duas etapas, né, que é colocado aí por muitos autores, que é a ironia e a maiêutica, também comentado em vídeos anteriores, né? Nesse primeiro processo de ironia, não é aquela ironia que a gente entende no nosso dia a dia, em que a pessoa, né, faz algo tipo, se confunde com a ideia de sarcasmo, digamos assim. Não é essa a ideia, mas a ideia de ironia aqui vem de uma palavra que de origem grega, provavelmente, que significa perguntar, né? A ideia inicial de Sócrates era um conjunto de perguntas que tinha como objetivo fazer com que a pessoa, ao, né, responder esse conjunto de perguntas que eram feitas de maneira bem organizada, né, e inclusive aparentemente até inocente até certo ponto, mas que fazia a pessoa repensar e repensar, né, nas suas respostas, e o objetivo era provar a insuficiência dessas respostas, a subjetividade por trás dessas respostas e até mesmo os preconceitos, ou seja, as ideias preconcebidas de algo que você não conhece acerca dessas respostas. E isso ele mostrou, né? Isso ia desde populares até esses ditos sábios, né? Que quando eram questionados, e Sócrates de uma maneira muito pontual, fazia perguntas assim bem diretas, bem específicas, fazia com que a pessoa repensasse ou tentasse, na verdade, explicar aquilo que estava dizendo e começasse a perceber, né, que existia uma insuficiência e até mesmo uma falta de conhecimento acerca daquele tema. É, o objetivo era literalmente provar a ignorância da pessoa a respeito do tema. E percebam que Sócrates não faz isso com o intuito de se gabar e se mostrar mais sábio, pois ele mesmo, um pouco antes e mais na frente, inclusive, ele nunca se coloca como um sábio, como um conhecedor de uma verdade absoluta, muito pelo contrário, ele se coloca também como uma pessoa, né, que é ignorante, né, mas que ao conhecer, ao ter ideia da sua ignorância, né, é que vai permitir aí a ideia de você poder buscar melhor o conhecimento. Então, o objetivo não era humilhar, né, muito pelo contrário, o objetivo era literalmente tentar trazer aquela pessoa à luz, né, como foi a ideia lá do parteiro que ele refletiu ao ver sua mãe fazendo um parto, né? O objetivo não era humilhar, mas muito pelo contrário, era fazer a pessoa progredir no seu pensamento, digamos assim, observando a sua ignorância e, consequentemente, né, buscando o conhecimento de uma maneira mais organizada, digamos assim, de uma maneira melhor. Bom, e aí como é que Sócrates fazia? Ele destacava, né, as contradições, né, e os problemas do pensamento apresentado, digamos assim. E aí isso levava a pessoa a novas definições, que consequentemente levava a novas refutações, ao ponto de algumas pessoas ficarem literalmente indignadas, porque a pessoa chegava a uma nova reflexão, já a contragosto muitas vezes, e aí de repente novas refutações, novas perguntas que levavam a uma nova percepção de sua ignorância. E aí vai muito do ponto de vista pessoal, né? Algumas pessoas ficavam indignadas com Sócrates, enquanto que outras, elas, né, chegavam no objetivo final de Sócrates, digamos assim, que era a autodeclaração da sua ignorância, né? Dizer, não, realmente, eu não entendo desse assunto. E que isso não era de todo mal, muito pelo contrário, era o objetivo principal, que era justamente o primeiro passo, segundo Sócrates, para se atingir o conhecimento, é reconhecer a sua ignorância, é reconhecer que você não sabe ou sua sabedoria é insuficiente. E isso faz com que você progrida mais um passo, né? Então o objetivo de Sócrates, na verdade, como eu disse, não era humilhar, mas era, né, fazer com que a pessoa purificasse o seu conhecimento, desfizesse das ilusões, né? Como a gente viu lá no mito da caverna, em que a pessoa ela dá mais um passo à luz em direção à saída da caverna, né? E aí toda a simbologia daquele mito, né, representando o filósofo e a filosofia. E Sócrates ele trazia essa ideia, né,
E veja que é incômodo e dói como realmente um parto acontece, né? Que a pessoa que faz a pergunta não é a pessoa que gera o conhecimento. Sócrates induzia a pessoa a encontrar a resposta em si mesmo. Esse é o segundo passo, né? Que é justamente a maiêutica. A primeira é a ironia, que é desconstruir o pensamento é, preconceituoso, né? O pensamento do achar que sabe de tudo e perceber que não sabe, né? Para que se possa ir buscar as respostas, né? E Sócrates afirmava que a pessoa poderia chegar nas respostas, né? Que obviamente levaria a novas perguntas e com novas respostas, mas a pessoa aí iria encontrar em si mesmo, né? Esse conhecimento acerca dos seus questionamentos, gerando obviamente novos questionamentos, mas dando à luz aí a produção de conhecimentos. De maneira geral, seria essa a segunda fase, que é a maiêutica. E essa é a palavra tão maiêutica, né? Palavra tão estranha, mas o que é que significa essa palavra? Essa palavra nada mais é do que uma palavra relacionada à ideia de parto, né? A palavra maiêutica é uma palavra relacionada à ideia de parto, da luz. Então, primeiro você vai destruir uma ideia mal concebida, digamos assim, e depois você vai começar um processo de dar à luz a um conhecimento, né, mais elaborado, mais organizado. De maneira geral, esses são os passos aí do pensamento socrático, beleza? Meu povo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né? Pesquisem mais sobre o tema e a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Até a próxima!